E aí galera, professor Felipe na área, e eu tô aqui hoje, né, para fazer aquela revisão marota para a galera aí do terceiro módulo de várias disciplinas, né? Esse primeiro vídeo aqui vai falar sobre a nossa revisão de história, tá? E aí eu peço a vocês que se atentem à ficha que vocês receberam, né, essa semana, ou aqueles que não receberam, né, se atentem aí à ficha que está no grupo do WhatsApp, tá? Esse vídeo ele vai estar disponível no YouTube para que vocês possam utilizá-lo como uma forma de estudar e se concentrar naquilo que eu cobrei na prova, tá? E aí eu peço a vocês nesse momento, né, que peguem a ficha de história para que a gente possa dar início à nossa revisão da disciplina de história e assim fazer com que vocês possam alcançar um bom resultado, certo? Acho que todo mundo já pegou a ficha agora, então vamos embora começar, né? A prova de história de vocês, né, do terceiro módulo vai ser composta por duas temáticas principais, tá? A primeira temática é Primeira Guerra Mundial, a segunda temática é Segunda Guerra Mundial, certo? E aí eu peço a vocês que revisem com o caderno para que também possam ter mais segurança na hora de fazer a prova, além da nossa revisão que está rolando aqui agora. Vamos lá, eu vou começar questão por questão e você pode acompanhar daí de casa, tentando fazer, né, essa resposta, mas não baseada apenas no que eu falei, e sim naquilo que você já sabe sobre o conteúdo. Primeira questão, eu coloquei para vocês o seguinte, tá? A principal causa da eclosão da Primeira Guerra Mundial foi... Vamos lembrar o seguinte, gente. A gente está falando de um período histórico onde as nações, elas tinham, né, as nações europeias, elas tinham aquela grande necessidade de fazer com que os outros continentes viessem a ser, né, subservientes a eles. Então, os europeus, eles tinham essa ideia de que eles poderiam dominar diversos espaços do mundo sem necessariamente alguém para freá-los. E isso foi uma coisa que foi acontecendo em diversos espaços, tá? A gente vai ter aí a questão, né, do continente africano, continente asiático, né, e o continente americano, nosso continente, que vai sofrer forte influência por parte dos europeus. E aí o que é que eu peço a vocês? Que pensem na temática que a gente trabalhou na primeira unidade, onde eu trabalhei com vocês justamente falando sobre, né, imperialismo e neocolonialismo, que era falando sobre o quê? Essa expansão colonial ou neocolonial feita pelos europeus em cima de outros continentes, principalmente do continente africano, aquela disputa por territórios no continente africano que, né, movimentou ali o século XIX e o século XX, que é o século da Primeira Guerra Mundial. Então vamos lá, de novo, primeira questão. A principal causa da eclosão da Primeira Guerra Mundial foi... Vamos ler as alternativas. Letra A, o avanço do socialismo na Europa. Essa alternativa ela não está certa, gente, porque a gente está falando de um período histórico onde as coisas ainda não progridem relacionadas ao socialismo, tá? E mesmo que fosse socialismo, ele ainda não estava tão forte assim para estar dentro de toda a Europa, certo? Então a primeira alternativa está errada. Letra B, Revolução Russa, e a queda dos czares. Essa alternativa, gente, ela está falando de uma parte específica da Europa, da Rússia, tá? E aí a gente não pode confundir, porque aqui a gente está falando sobre uma coisa geral, tá? A principal causa. Essa questão da Revolução Russa é uma coisa pequena que aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial, tá? A Revolução Russa foi em 1917. A Primeira Guerra Mundial começou em 1914. Então tem que ter esse cuidado, tá bom? Letra C. A corrida armamentista, preste atenção, a corrida armamentista e as rivalidades entre potências imperialistas. Essa alternativa parece estar interessante para vocês? Para mim parece. Eu vou deixar ela em aberto. Letra D. O domínio econômico dos Estados Unidos sobre a Europa. Essa alternativa está errada, gente, porque os Estados Unidos, até a Primeira Guerra Mundial, eles não eram uma potência tão forte, né, assim, para ser maior do que a Europa, tá? Na verdade, a Europa ela
figurava em primeiro espaço, né, em primeiro lugar, e aí os Estados Unidos vinham depois. Então, eu acredito que a gente tem que tomar esse cuidado para não confundir os tempos históricos. Eu falei com vocês sobre isso na sala. Letra E, a crise do petróleo no Oriente Médio. Essa alternativa ela é completamente não condizente com aquilo que a gente está trabalhando em sala de aula, porque eu não falei disso com vocês, tá? Isso é uma outra situação, um outro tempo histórico, uma outra realidade que não tem nada a ver com o nosso conteúdo. Então, gente, a gente volta para a letra C. A principal causa da eclosão da Primeira Guerra Mundial foi a corrida armamentista. O que é uma corrida armamentista? É o que está acontecendo no momento no mundo, né? São os países buscando ter melhores armamentos, melhores condições militares, para caso aconteça algum tipo de conflito, eles estarem em vantagem para quem não tem tanto armamento, tá? E as rivalidades entre potências imperialistas. O que foi que eu acabei de falar antes de começar a resolver a questão, que os europeus eles estavam ali disputando, né, territórios em outros continentes. E essa disputa, né, uma disputa neocolonial imperialista, essa disputa ela fez e faz muita diferença para entender por que é que os europeus entraram em atrito, por que é que eles começaram a brigar, por que é que começou uma guerra mundial, tá? Então a alternativa correta da nossa primeira questão é a letra C, tá? Aí a gente vai seguindo aqui, fica com a tua ficha, vai acompanhando, vai marcando a alternativa correta e também marca com um Ezinho do lado de errado aquelas alternativas que a gente conseguiu aqui esmiuçar, tá? Segunda questão. O estopim, né, o início imediato da Primeira Guerra Mundial foi o quê? Qual foi a causa, né, a gota d'água que usaram, tá, para o início da guerra? Eu falei com vocês sobre isso, tá, dentro de sala de aula. Vocês têm que prestar atenção que existe um contexto geral, mas existe também aquele motivo, né? Aquela coisa que eles usam como, olha, agora não dá mais, agora tem que começar um conflito porque a gente não aguenta mais, tá? Então vamos lá, vamos tentar ver aqui o que é que aconteceu. Letra A, invasão da Polônia pela Alemanha. Essa alternativa ela não está certa, gente, porque ela está se referindo a um processo que ainda vai acontecer na Segunda Guerra Mundial, tá? E não na Primeira. Então tem que ter muito cuidado com isso. Letra B, bombardeio de Londres pelos alemães. Isso não aconteceu nesse contexto de iniciar a guerra. Aconteceu durante a guerra, tá? E quando eu pergunto a você o estopim, a gota d'água, eu quero saber o que iniciou. Eu não quero saber já da continuidade do conflito. Cuidado com isso. Letra C. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro. Isso aqui, gente, é justamente, né, aquilo que a gente imagina ser, né, o estopim para algo, tá? É quando uma pessoa, um político, uma pessoa proeminente, importante, ela de alguma maneira é afetada. E nesse caso aqui, né, o arquiduque Francisco Ferdinando, ele foi vítima de um atentado político, né, que um jovem de outra nação fez, um jovem sérvio, e aí a partir da morte de Francisco Ferdinando, tudo começou a desmoronar, no sentido de que a guerra começou a escalonar, a piorar, a se tornar realmente mundial, né, a envolver o mundo. Então, a nossa letra correta para essa questão é a letra C. Vamos ver o restinho, tá? O restinho das questões, das alternativas. Letra D, a construção do canal de Suez pela Inglaterra. O canal de Suez, gente, ele não é, né, parte desse conteúdo, nem tampouco desse tempo histórico. Então é importante ter esse cuidado de prestar atenção. É por isso que eu digo a vocês, se atenha ao que a gente estuda, porque vai ter coisas na prova que vão ser fora da realidade, tá? Então você tenta fugir dessas alternativas. Letra E, fim da monarquia absolutista na França. Nessa alternativa aí, a gente voltou alguns séculos,
né? Então a gente está falando do século XX e isso aqui está falando do século XVIII, tá? Isso está falando do período da Revolução Francesa. Tome cuidado, preste atenção, tá? A prova tá fácil, mas tem casca de banana. Terceira questão para a gente dar seguimento. Agora que a gente já falou sobre causas, sobre o início, a gente vai falar sobre efeitos, tá? Terceiro, um dos efeitos diretos da Primeira Guerra Mundial foi, vamos lá, o que é que você precisa lembrar? Você precisa lembrar daquilo que a Primeira Guerra Mundial ela causou, né, no espaço. Qual é o efeito de uma guerra? Né? Qual é o efeito de uma guerra? A gente vai ter que entender aqui qual é o efeito da Primeira Guerra Mundial, tá? De forma global. Vamos lá. Letra A. Fortalecimento das monarquias europeias. Cara, isso aqui não é uma coisa que condiz com o conteúdo. Por quê? Porque as monarquias europeias, elas vão justamente passar por um período de crise, tá? Por que crise, professor? Porque nesse momento, tá, as monarquias elas vão se enfraquecer, né? Elas vão dar espaço a diferentes nações que vão surgir após a Primeira Guerra Mundial, certo? Então isso aqui é uma inverdade. Letra B. Descolonização da África, do continente africano. Gente, isso não aconteceu, tá? Isso na verdade só piorou até o caminho para a Segunda Guerra Mundial. Então não caia nessa de que houve uma descolonização do continente africano, porque não houve. Até hoje existe muita influência europeia em vários países africanos, infelizmente, mas existe. C. Tratado de Versalhes e a humilhação da Alemanha. Vejam só, o Tratado de Versalhes, gente, e a humilhação da Alemanha realmente aconteceram. Por quê? Porque o Tratado de Versalhes, ele falava sobre uma reparação dos países que perderam a guerra. Porque professor, porque o senhor fez assim? Porque para mim não existe ninguém que ganhe uma guerra, tá, gente? Todo mundo perde alguma coisa numa guerra, certo? Então, o Tratado de Versalhes, ele era uma reparação, uma forma de ajudar quem foi prejudicado na guerra, e quem tinha que pagar esse prejuízo eram os países perdedores. E aí a humilhação da Alemanha, que é tratada aqui na questão, é o fato de que a Alemanha foi a única nação responsabilizada pela guerra, né? Pelos efeitos da guerra, né? Pelos prejuízos da guerra. É como eu já falei em sala. Eu e mais 2 amigos, né, decidimos quebrar uma banca dentro da sala de aula. Meus 2 amigos foram ilesos para casa. Ninguém fez nada com eles, ninguém deu uma punição, ninguém fez uma fala, ninguém fez nada. Eles foram para casa. Enquanto eu fui punido a ter que pagar, os meus pais terem que pagar aquela banca que foi quebrada por 3 pessoas. Isso gera um sentimento de revolta. Isso gera um sentimento, inclusive, de humilhação para aquela pessoa que está sendo punida sozinha, né? De injustiça, né? Então, impunidade. Isso aí, né, foi o que aconteceu, de certa maneira, nesse período. O Tratado de Versalhes, ele puniu unilateralmente a Alemanha, enquanto que os demais países saíram ilesos, né? Então, a letra C é a nossa alternativa correta para essa questão, gente, por conta daquilo que aconteceu ao final da Primeira Guerra Mundial, tá? A letra D diz que houve o fim do capitalismo industrial. Gente, a gente não teve o fim do capitalismo industrial. Na verdade, a gente teve uma evolução do capitalismo, porque após o industrial a gente vai ver o capitalismo tecnológico, né? O capitalismo financeiro. Então a gente só evoluiu, a gente não teve o fim desse capitalismo. E por último, a gente vê ali a questão da criação da União Europeia. A União Europeia, gente, é uma coisa mais recente, certo? É uma coisa que vem ali depois da Segunda Guerra Mundial. Então é preciso ter cuidado na hora de escolher uma alternativa para marcar, beleza? Fechamos Primeira Guerra Mundial. Vamos para a Segunda Guerra Mundial, que já é tema da 4ª e 5ª questão da revisão. Entre os fatores que contribuíram para a Segunda Guerra Mundial está: eu estou pedindo a você
que pense e me diga um dos fatores, uma das causas, certo? Que ocasionaram, que contribuíram para o início da Segunda Guerra Mundial, que começou ali em 1939. Vamos lá. Letra A. Conferência de Berlim e a Partilha da África. Gente, essa letra A aí, ela tá errada, tá? Por quê? Porque essa alternativa, ela está associada à Primeira Guerra Mundial. A Conferência de Berlim, ela aconteceu antes da Primeira Guerra Mundial e a Partilha da África também. Inclusive, essa partilha, pela forma como foi feita, foi o que foi gerando atritos até tornar, né, a Primeira Guerra Mundial o que foi, certo? Então, a primeira alternativa está errada. Letra B, quarta questão. O apoio britânico ao imperialismo japonês. Gente, não houve esse alinhamento de Reino Unido, né, britânico. Quem é britânico vem do Reino Unido, da Grã-Bretanha, ao imperialismo japonês. Não houve esse alinhamento, tá? O Reino Unido estava no grupo A, né? Japão estava no grupo B. Eles eram, tá, opostos, eles eram conflituosos. Então não confunda, certo? Não houve esse apoio. Letra C. Crise de 29 e o crescimento dos regimes totalitários. Aqui a gente vai entender justamente aquilo que a gente está procurando, tá? É o seguinte, a gente vai ter aqui, né, uma crise que aconteceu lá em 1929, que foi uma crise, né, financeira, econômica, que deixou vários países, né, em uma situação muito pobre, em uma situação de calamidade. E a gente vai entender a ascensão, o crescimento dos regimes totalitários. Professor, o que é um regime totalitário? Foi aquilo que eu falei em sala. O nazismo de Hitler, Adolf Hitler, e o fascismo de Benito Mussolini. São dois regimes autoritários, totalitários. A gente tem outros também, né? A gente vai ter o stalinismo de Stalin, a gente vai ter vários outros, mas a gente está falando aqui, né, de principais regimes totalitários, e esses dois, eles foram responsáveis por inflar a população, inflar o exército, inflar as nações, né, para tentarem uma reparação ao quê? Uma reparação àquela situação que eu falei para vocês ainda agora na terceira questão. A Alemanha foi humilhada ao final da guerra. Esse sentimento de humilhação, de revolta, ele não passou. A gente chama inclusive de ressentimento, né? Quando a gente fica com aquilo ali dentro da gente, uma coisa que foi ruim, a gente guarda, é um ressentimento, né? E houve esse ressentimento só que de forma geral na população e no exército alemão, que foi comandado por um cara louco, que era Adolf Hitler. Então ele levou as tropas, né, o exército e vários países, inclusive, que apoiavam ele, a um conflito mundial de novas proporções, né, proporções essas destruidoras, tá? Gabarito certo para a quarta questão, letra C. Vamos só ver o restante. Letra D. A construção da OTAN em 1930. Gente, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, ela só veio surgir depois, bem depois do final da Segunda Guerra Mundial, tá? Então essa alternativa aí, ela tá fora de contexto, fora de, né, cogitação por vocês. Tenho certeza que não marcarão ela. Letra E. Expansão socialista pelos Estados Unidos. Gente, os Estados Unidos tinham e têm atualmente o regime capitalista. Nunca houve socialismo, né, como regime predominante lá nos Estados Unidos. Então, letra E também é muito absurda. Não marque, não estude dessa maneira. Letra correta, letra C, tá? Quarta questão, letra C. A gente vai agora para a última questão da revisão de história, falando sobre Segunda Guerra Mundial. Vamos lá. A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945 com... Presta atenção. Eu estou perguntando aqui qual foi o fator, porque teve um fator que iniciou a guerra, mas teve um fator também que meio que deu fim a ela.
A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945 com a morte de Napoleão Bonaparte. Isso é a letra A. E, gente, Napoleão Bonaparte, ele morreu no século XIX, tá? Essa coisa de imaginar que Bonaparte estava presente nas guerras mundiais, isso é um absurdo, porque ele já tinha morrido muito tempo atrás, certo? É só você pesquisar aí, você vai ver que essa alternativa ela é esdrúxula, tá? Você não vai marcar isso aí. Letra B. Rendição da Alemanha e o bombardeio atômico das cidades de Hiroshima e Nagasaki. Aqui a gente tem uma alternativa condizente com o que a gente está procurando, tá? Primeiro, a Alemanha, que era o país proeminente na guerra, né? O país que veio para destruir todo mundo, né? Aquele país que veio com ressentimento, com revanchismo, com o nazismo, ele era o país a ser, né, combatido. E aí ele veio a pedir, né, a nação Alemanha veio pedir, né, rendição em 1945, porque já não aguentava mais, né, a destruição que estava sendo causada à própria Alemanha, porque chegou um período que eles estavam praticamente ganhando e aí depois chegou um período onde eles perderam, né? E o bombardeio atômico das cidades de Hiroshima e Nagasaki. Você pode até pesquisar aí, né? O Japão também pediu a rendição, né? Mas ele pediu a rendição depois desse evento, porque os japoneses tinham atacado uma base americana e aí os americanos já tinham desenvolvido a bomba atômica, foram lá, passaram por cima, a guerra já estava praticamente encerrada, passaram por cima do Japão e jogaram 2 bombas atômicas em 2 cidades diferentes, causando uma destruição sem igual. Tá? Depois disso aí, inclusive, começou a história de desenvolver bomba atômica e hoje em dia várias nações têm esse poderio, né, de energia nuclear. Essa é a principal questão, inclusive, agora na guerra atual do Israel contra o Irã, tá? Já achamos a letra certa, vamos ver só o restinho para a gente fechar. C. Assinatura da Paz de Viena. Essa assinatura da Paz de Viena está relacionada ao Congresso de Viena. Só que o Congresso de Viena, gente, ele veio acontecer um pouquinho posterior, tá, a esse período. Então você vai descartar essa alternativa porque ela está um pouquinho incoerente. O início da Revolução Cubana. Revolução Cubana, gente, está associada a um outro período histórico chamado Guerra Fria. Se a gente tivesse mais tempo na nossa disciplina, a gente ia avançar até esse conteúdo. E é um conteúdo que é bem extenso. Então, não confunda. A Revolução Cubana é associada à Guerra Fria e não à Segunda Guerra Mundial. Letra E. Tratado de Tordesilhas. Essa alternativa, gente, ela é fora de contexto total. Por quê? Porque ela está falando de um período histórico muito atrás, que é o período do início da colonização portuguesa do Brasil e de vários outros continentes. E de vários outros países em outros continentes, tá? Pessoal, essa foi a nossa revisão de história. Prestem atenção, estudem, revisem a ficha de vocês, tá? Para que façam uma boa prova. Eu me despeço por aqui e fiquem atentos porque vão ter as outras revisões também. Tchau.